E se eu te dissesse que o céu não responde ao barulho, mas sim à fé que ousa clamar com a alma desnuda? Quantas vezes você já orou sem ter certeza se alguém realmente estava ouvindo? Hoje eu quero falar com você de coração aberto. Você não está sozinho. Você não está falando ao vazio. E o que você viveu até agora não é o fim. O Deus que criou cada célula do seu corpo também desenhou um caminho para cada milagre que você espera. Mas esse caminho não se percorre com passos humanos. Ele se ativa com uma fé que não desiste, uma oração que não se apaga e uma confiança que se transforma em estilo de vida. Porque orar não é simplesmente falar com Deus, é se alinhar com a sua vontade, é abrir a porta para o seu poder, é dizer: entra, toma o controle e faz o que só tu podes fazer. Nesta mensagem você vai descobrir que cada oração, quando nasce do Espírito e não do medo, tem o poder de transformar gerações, quebrar ciclos, reverter diagnósticos, abrir portas eternas e sacudir os alicerces do impossível. Não porque você tenha força, mas porque Deus responde àqueles que ousam crer nele sem condições. E hoje, se você estiver disposto a deixar para trás a oração por rotina e abraçar uma oração por revelação, então você está pronto para viver um antes e um depois. Então, antes de começar, quero que você declare esta verdade com voz firme e convicção absoluta. Minha fé não duvida, minha oração não para e meu milagre já está a caminho. Diga, escreva e creia, no mais profundo do seu ser, que esta é a hora em que o céu começa a se mover só porque você decidiu orar com todo o seu coração. Número 1. O convite divino à oração poderosa. Você sabia que Deus está esperando que você o chame? Sim, exatamente agora. Você não precisa esperar estar em um lugar sagrado, nem acender velas, nem repetir fórmulas religiosas. O céu tem uma linha direta que jamais fica congestionada, e a Bíblia afirma isso com clareza em Jeremias 33. Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo não é apenas uma promessa decorativa num cartão cristão, é uma chave espiritual que abre portas impossíveis. O que aconteceria se você começasse a orar como se Deus realmente fosse responder? Como sua vida mudaria se você ousasse clamar com fé absoluta, crendo que o sobrenatural está prestes a se ativar a seu favor? Quando a Bíblia diz clama, não está falando de uma oração suave e genérica. Fala de um grito que vem da alma, um clamor nascido da urgência, da fome espiritual, de uma fé que já não se conforma em apenas sobreviver. Esse tipo de oração não é apenas mais um momento da rotina diária. É um grito corajoso vindo do mais profundo do ser, como quem chama por alguém que pode salvar sua vida. Porque é exatamente isso. Cada clamor autêntico é uma declaração de dependência total de Deus. E quando você ora com essa atitude, o céu não apenas ouve, responde. Você não está lançando palavras ao vento. Está iniciando uma conversa com poder de mudar sua história por completo. Imagine por um instante que a oração é como um telefone com linha direta ao trono de Deus. Não há secretárias eletrônicas, não há filtros, não há fila de espera. Você pode falar com Ele a qualquer hora do dia ou da noite, e Ele não apenas ouve, também responde com sabedoria que você nem conhecia. Segredos que você nem sabia que existiam começam a ser revelados. Estratégias celestiais, portas que se abrem, caminhos que se desobstruem. Mas isso não acontece com uma oração superficial ou mecânica. Acontece quando você clama, quando ora como se sua vida dependesse disso, porque, de fato, sua vida depende dessa conexão com Deus. Muitas vezes, queremos respostas extraordinárias, mas fazemos orações ordinárias. Queremos milagres, mas continuamos orando com a mesma mornidão de sempre. E se hoje você decidisse fazer algo diferente? O que aconteceria se você orasse com a urgência de quem sabe que só Deus tem a saída?
Esse clamor não é barulho, é fé em ação. É uma forma de dizer: Deus, eu não tenho plano B. Tu és a minha única esperança. E Deus honra esse tipo de oração. Vemos isso em toda a Escritura. Os milagres mais impactantes nasceram do clamor mais profundo. O mar se abriu quando Moisés clamou. O fogo desceu quando Elias clamou. A chuva caiu após 3 anos de seca, quando Elias clamou novamente. E na sua vida, o milagre também começará com um clamor. Deus distingue entre um pedido educado e um clamor desesperado. Os pedidos podem esperar, os clamores recebem prioridade, porque por trás de um clamor, a fé pura, a urgência sincera, há uma confiança absoluta de que Deus pode intervir. E essa fé é um ímã de milagres. É como se cada palavra dita com fé fosse recolhida por anjos que correm para executar a ordem de Deus a seu favor. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, não porque você gritou mais alto, mas porque seu coração creu mais profundamente. Quando você clama, não está obrigando Deus, está se alinhando com a vontade sobrenatural dele e dando permissão para que ele haja com poder. E tem mais, quando você experimenta uma oração respondida, não consegue mais voltar atrás. Algo como uma santa dependência nasce no seu espírito. Você quer mais, não porque busca apenas bênçãos, mas porque já provou o quão doce é depender de Deus e ver sua mão se mover. Essa experiência transforma sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de esperar. Você já não vive com ansiedade porque sabe que o céu responde. Já não vive com medo porque sabe que Deus ouve. Já não duvida se clamar vale a pena, porque você já viveu na pele que aquele que clama com fé absoluta não fica sem resposta. Então, hoje, não adie o que o céu já quer começar a fazer. Ore com fé, mas não qualquer fé. Uma fé absoluta, uma fé que não dá espaço para dúvida, uma fé que clama, que insiste, que espera. Porque por trás desse clamor, Deus está preparando um milagre que mudará sua vida para sempre. Esta não é uma mensagem simbólica, é um convite real. Não subestime o que pode acontecer se você se ajoelhar com o coração em chamas e uma voz que clama com todo o seu ser. O céu já está atento. E você? Está pronto para o milagre? Número 2. Fé como semente do impossível. Talvez hoje você esteja se perguntando como enfrentar essa montanha que parece inamovível diante de você. Talvez seja um diagnóstico, uma dívida, uma perda, uma situação que se tornou crônica na sua vida. Mas quero que você ouça algo que Jesus disse. E ele não disse como metáfora, disse como uma verdade absoluta. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. E nada será impossível para vocês. Isso está em Mateus 17:20. E hoje, Deus te diz: você não precisa de uma fé gigantesca, apenas de uma fé autêntica, viva, pura, plantada com convicção no seu coração. Porque essa fé, mesmo parecendo pequena, contém poder suficiente para romper qualquer impossibilidade. O mais poderoso dessa verdade é que Jesus não está falando de tamanho, está falando de qualidade. Há pessoas que acham que precisam de uma fé enorme, que devem ter uma espiritualidade elevada, perfeita, sem falhas, para que Deus possa agir. Mas o que ele está dizendo é algo muito mais libertador. Se sua fé for como um grão de mostarda, pequena na aparência, mas pura, sem contaminação, isso é suficiente para ativar o sobrenatural. Não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes duvidou antes. Se hoje você decidir crer com todo o seu coração, essa pequena semente é capaz de mover montanhas inteiras. As montanhas não são apenas massas de terra. Nesse contexto, representam todos os obstáculos que se instalaram no seu caminho como se fossem permanentes. Mas ouça bem, nada na sua vida é permanente quando você está conectado a um Deus que transforma tudo. Essas montanhas obedecem à voz da fé. E sabe por quê?
porque a fé não fala por conta própria. A fé que você declara com autoridade é respaldada pelo céu. Quando você declara que aquela dívida será quitada, que aquele diagnóstico será revertido, que aquele coração endurecido voltará a pulsar com amor, você não está falando com base na emoção ou no otimismo humano. Está falando com a autoridade que o Espírito de Deus te dá. E quando você fala assim, os impossíveis tremem. É fácil pensar que mais fé significa mais milagres, mas não é necessariamente assim. O que Deus procura não é volume, e sim pureza. Uma fé pequena, mas livre da dúvida, tem mais peso no mundo espiritual do que uma fé grande, mas contaminada pelo medo, pela incredulidade ou pela resignação. É como uma semente concentrada que carrega dentro de si todo o design de uma árvore. Na aparência é minúscula, mas se for plantada no terreno certo, um coração que realmente crê, que confia sem reservas, essa semente germina, cresce e dá fruto. Assim funciona a fé, não pelo que se vê, mas pelo que ela carrega por dentro. E quando Jesus diz, nada será impossível, ele não está exagerando, não está usando um recurso poético. Está quebrando, palavra por palavra, as barreiras que nós mesmos nos impusemos. Quando você realmente crê, o que parecia inamovível começa a ceder. Os diagnósticos se revertem, as portas que estavam fechadas começam a se abrir, as oportunidades que te disseram que não existiam começam a surgir. E não porque você tenha feito algo por mérito próprio, mas porque decidiu plantar fé, regar com oração e esperar o fruto com esperança. O maravilhoso é que a fé também tem voz. Ela não é passiva, não é silenciosa. A fé declara, a fé ordena, a fé age. A fé não fica esperando que as coisas mudem sozinhas. Ela se coloca diante da montanha e fala com ela. Diz, move-te, você não tem mais direito de estar aqui. Meu Deus já falou e o que ele disse vai se cumprir. E essa autoridade não vem de você, vem daquele que vive em você. Porque você e eu não oramos por costume, nem por rotina, nem por tradição. Oramos com fé absoluta. E quando essa fé se ativa, os milagres começam a caminhar em sua direção. Hoje, você não precisa que toda a sua vida mude de uma vez. Você só precisa de uma coisa, uma semente de fé verdadeira. Plantada hoje, falada com convicção, vivida com confiança. E essa fé, por menor que pareça, pode desencadear o milagre que vai transformar sua vida para sempre. Porque no reino de Deus, o que começa como mostarda, termina como árvore. O que inicia com clamor, termina com celebração. E o que é declarado com fé, se manifesta no visível. Então, não pare, creia, fale, declare, porque o céu já está pronto para responder. E aquela montanha, sim, essa mesma, muito em breve será apenas uma lembrança do lugar onde Deus fez o impossível, só para te mostrar que com Ele nada é impossível. Número 3. O segredo da oração sem cessar. E se eu te dissesse que a oração não é apenas um momento, mas um modo de viver? Porque é exatamente isso que Paulo quis dizer quando escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ele não estava falando sobre se trancar em um quarto por horas, sem interrupção, nem sobre repetir palavras sem fim. Ele estava revelando um segredo profundo. A oração contínua é uma atitude do coração, uma conexão que nunca se corta, uma respiração espiritual que te mantém em sintonia constante com Deus no meio do cotidiano. Orar sem cessar não é algo que você faz, é alguém em quem você se transforma. Não se trata de recitar orações o dia todo, mas de viver com a consciência de que Deus está com você a cada instante. É como respirar. Você não precisa pensar para fazer isso. Simplesmente acontece. Assim deve ser a oração, uma comunicação viva, fluida, que atravessa cada atividade, cada conversa, cada pensamento. Quando essa consciência desperta em você,
Todo o seu dia se torna uma oportunidade de dialogar com o céu. Talvez você pense: como posso orar enquanto trabalho, enquanto cuido dos meus filhos, enquanto dirijo, enquanto limpo a casa? Mas é justamente aí que está o ponto. Não é apenas uma oração falada, é uma atitude interior. É aquele pensamento espontâneo que te conecta a Deus enquanto você enfrenta um desafio. É aquele suspiro que você entrega a Ele enquanto espera por uma resposta. É aquele olhar ao céu quando você precisa de paz. Quando seu coração permanece nessa sintonia, você já está orando sem cessar. E quando você vive assim, algo poderoso começa a acontecer. Cria-se uma atmosfera diferente, uma presença constante te envolve, como se você carregasse uma nuvem de glória caminhando com você. Não porque você está fazendo algo espetacular, mas porque aprendeu a viver no Espírito, não apenas a visitá-lo. Essa conexão contínua transforma o seu ambiente em um solo fértil para milagres. O comum se torna sobrenatural. O ordinário se enche de intervenções divinas. Não porque as coisas mudaram por fora, mas porque você mudou por dentro. Além disso, há uma transformação mental que acontece quando você ora sem cessar. Aos poucos, sua forma de pensar começa a mudar. Você já não reage como antes. Não pensa a partir da escassez, do medo ou da ansiedade. Você começa a pensar a partir da perspectiva de Deus. E isso se nota. Se nota na sua paz, no seu discernimento, na sua capacidade de amar, mesmo quando não é fácil. Porque a oração sem cessar reprograma a sua mente, substitui o ruído do mundo e te alinha com a frequência do céu. E o mais bonito é que cada instante se torna um altar. Você já não precisa de um lugar especial para se conectar com Deus, porque você carrega o templo dentro de si. Seu coração se torna um santuário portátil. Você pode estar na rua, no trabalho, no supermercado e ainda assim permanecer em comunhão com o Espírito. Não há lugar onde você não possa adorá-lo. Não há momento em que você não possa ouvi-lo. Essa intimidade permanente é o verdadeiro segredo por trás dos milagres que parecem espontâneos, mas que, na verdade, são fruto de uma conversa que nunca foi interrompida. Quando você vive em oração contínua, também desenvolve uma sensibilidade especial. Você se torna mais perceptivo aos sussurros do Espírito. Começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Uma palavra que parece casual, mas responde exatamente ao que você orou em silêncio. Uma ideia que surge enquanto você caminha, mas se transforma numa porta aberta. Uma paz que te envolve exatamente quando você mais precisa. Isso não é coincidência. É fruto de estar tão conectado que até os silêncios de Deus se tornam resposta. E como consequência dessa prática, as respostas também se tornam constantes. Porque a uma oração contínua, segue-se uma intervenção contínua. Deus não fica em silêncio diante de um coração que vive em diálogo com Ele. Ele responde. Ele age. Ele guia. Talvez nem sempre da forma que você espera, mas sempre da forma que você precisa. Porque quando você ora sem cessar, também aprende a confiar sem cessar, a esperar sem cessar, a crer sem cessar. Por isso, hoje não se preocupe se você não consegue dedicar uma hora inteira à oração. Preocupe-se, isso sim, em levar Deus com você a cada canto do seu dia. Entregue a Ele seus pensamentos, suas rotinas, seus silêncios. Faça de cada respiração uma oração. Faça de cada momento uma oportunidade de conexão. Porque quando a oração se torna seu estilo de vida, o milagre já está a caminho. E como diz a Escritura, se permaneceres nele e as suas palavras permanecerem em ti, pedirás o que quiseres e te será concedido. A oração sem cessar não é um peso, é um convite para viver em plenitude, a cada segundo, sob a cobertura de um Deus que nunca para de ouvir. Número 4. Quando Deus prepara o terreno para o milagre. Talvez hoje você esteja atravessando um tempo de seca, um momento em que tudo parece estagnado.
em que aquilo que antes fluía, agora parece fechado. Pode ser que você esteja caminhando por um deserto emocional, espiritual ou até mesmo físico, se perguntando por que Deus não está agindo, por que você não vê progresso, por que orou com fé e ainda não obteve resposta. Mas ouça bem o que Deus declara em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz, não a percebeis? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo não é uma metáfora bonita. É uma promessa profética que hoje se ativa sobre a sua vida. Deus está preparando algo tão extraordinário que primeiro precisa transformar completamente o terreno. Aquilo que você chama de seca, Deus chama de preparação. O que você vê como atraso, Deus vê como construção invisível. Ele está cavando canais em segredo, desenhando rotas onde você só vê terra seca. Não se engane, Deus nunca está inativo. Se você não o vê agindo por fora, é porque Ele está agindo por dentro. Está preparando o seu coração, alinhando seus pensamentos, reestruturando sua fé para que você não apenas receba o milagre, mas esteja pronto para sustentá-lo. Porque o milagre que mudará sua vida para sempre não pode ser sustentado por uma fé superficial. Ele exige raízes profundas, visão renovada e uma expectativa aguçada. Deus não lança milagres ao acaso. Cada bênção que Ele libera vem acompanhada de uma preparação estratégica. Ele está treinando suas mãos para a abundância, mesmo em meio à dor. Está afinando seu ouvido espiritual para que você possa reconhecer sua voz quando Ele disser: agora é o momento, siga por este novo caminho. Ele abre caminhos onde não existem caminhos, e quando isso acontece, tudo o que parecia bloqueado começa a fluir, porque no reino de Deus o deserto não é castigo, é plataforma. É exatamente nesse lugar de sua fraqueza que a glória dele se manifestará com mais poder, e isso é essencial. O novo que Deus está prestes a fazer não se parece com nada que você já viveu antes. Se você está esperando que Deus repita o antigo, pode acabar perdendo o extraordinário. Ele diz: eu faço coisa nova. E isso significa que será necessário ter uma mente nova para reconhecê-la. Às vezes, o novo não se parece com milagre no início. Se parece com perda, com confusão, com portas se fechando. Mas é apenas o processo da demolição divina antes da construção do impossível. O terreno antigo precisa ser removido. As estruturas ultrapassadas devem cair, porque o que está por vir não cabe nos moldes antigos. O tempo de espera, então, não é tempo perdido. É academia espiritual, é universidade celestial. Cada dia de silêncio, cada oração aparentemente sem resposta, cada lágrima derramada é uma semente de profundidade que Deus está usando para fortalecer o seu caráter. Para que quando o milagre chegar, porque ele vai chegar, você não o perca por imaturidade, por desespero ou por não saber o que fazer com ele. Deus não quer apenas te dar a bênção, Ele quer que você administre, expanda e multiplique essa bênção. E para isso, Ele primeiro te forma. Quando você entende isso, o deserto se torna sagrado. Você não o amaldiçoa mais, você o aproveita. Você não o teme mais, você o compreende. Você não o usa mais como desculpa para duvidar. Você o reconhece como evidência de que algo poderoso está sendo gerado. Porque os rios não nascem nas cidades. Os rios de Deus nascem na solidão, nas profundezas, no inesperado. E quando menos se espera, exatamente quando você pensava que já não havia mais esperança, é ali que eles rompem com força, mudando a paisagem, transformando o que parecia estéril, inundando de vida aquilo que você já tinha dado como perdido. Então, não subestime o que você está vivendo. Deus está abrindo caminhos onde você ainda não consegue ver. Ele está preparando o terreno, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. E quando tudo estiver pronto,
Quando o seu coração estiver na posição certa e o terreno estiver suficientemente profundo, o novo nascerá. Não como algo pequeno, mas como uma torrente, como um rio imparável de bênçãos, de direção, de resposta. Porque assim é Deus. Ele não improvisa. Ele planeja, ele prepara, e quando age, ele faz em grande escala. O milagre que mudará sua vida para sempre já está a caminho. Mas antes, Deus está demolindo o velho, cavando no invisível e fortalecendo sua fé. Não tema o processo. Abrace o terreno seco como evidência de que um rio está vindo. Porque se há deserto, haverá caminho. Se há solidão, haverá rio. Se há oração com fé absoluta, haverá manifestação gloriosa. Deus não chega atrasado. Deus chega preparado. E quando Ele chega, tudo muda, tudo floresce, tudo se transforma. Número 5. A oração que move o coração de Deus. Há orações que não apenas sobem, mas que sacodem o céu. E há uma promessa que Deus nos deu para essas orações. Em 2 Crônicas 7,14, Ele declara com autoridade eterna: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso não é uma simples sugestão espiritual, é uma fórmula divina. É o desenho sagrado da oração que comove o coração de Deus e libera milagres que transformam realidades inteiras. A oração que move o céu não nasce do ego, nasce da rendição. Quando você ora com verdadeira humildade, está reconhecendo que não tem o controle, que não pode sem Ele, que precisa da intervenção dEle mais do que de qualquer outra coisa. Esse tipo de oração não é pronunciado a partir da autossuficiência, mas a partir do joelho dobrado e do coração aberto. E quando Deus vê isso, Ele libera recursos dos céus que estavam esperando apenas uma coisa: a sua rendição completa. Porque humildade não é fraqueza, é a força mais poderosa do reino. É o lugar onde Deus habita e de onde Ele decide agir. E mais, não se trata apenas de pedir coisas, trata-se de buscar o seu rosto. É fácil buscar as mãos de Deus, o que Ele pode dar, o que pode consertar, o que pode resolver. Mas existe algo muito mais profundo e transformador: buscar o seu rosto. Isso fala de intimidade, de conhecê-lo além do que Ele faz, para conhecer quem Ele é. Quando você ora assim, sua identidade muda. Você já não ora como um órfão desesperado, mas como um filho amado, que sabe que tem acesso ao trono da graça. Sua oração deixa de ser necessidade e se torna relacionamento. E é aí que a transformação começa, não só por fora, mas dentro de você. Mas há também um requisito essencial: afastar-se dos maus caminhos. Não basta orar se o seu estilo de vida continua bloqueando aquilo que Deus quer liberar. O arrependimento genuíno não é apenas um sentimento, é uma mudança de direção. É dizer: eu estava andando longe de Deus, mas hoje eu decido voltar. E toda vez que você faz essa virada de coração, algo se ativa no céu. As comportas que estavam fechadas por causa do pecado se abrem por causa do seu retorno. Deus não apenas perdoa você, Ele restaura, Ele sara sua alma, seu ambiente, sua história. Porque a oração que nasce de um arrependimento genuíno libera uma cura integral que toca tudo o que você é. E isso é poderoso. Sua oração não fica apenas em você. Às vezes acreditamos que orar é um ato pessoal, privado, sem grande alcance. Mas segundo essa promessa, quando você ora com um coração correto, não é só você que muda. Deus sara a sua terra, sua família, seu entorno, sua cidade, suas gerações. Você percebe o poder que tem nos seus joelhos e nos seus lábios? Não é apenas orar por você mesmo, é interceder como quem sabe que o céu responde. Que quando você se alinha com o coração de Deus, sua oração se torna um canal de transformação para muitos outros. E há algo que você precisa lembrar. Essa promessa não é uma ilusão piedosa. É um compromisso divino. Deus diz: então eu ouvirei dos céus.
Ele não diz, talvez, nem vou pensar. Ele diz, eu ouvirei. E quando Deus ouve, Ele age. Ele responde. Ele se move. Não porque merecemos, mas porque Ele honra a sua palavra. E isso deve encher você de fé. Porque se você fizer a sua parte, humilhar-se, orar, buscá-lo, voltar-se para Ele, então Ele fará a dele. Perdoar, curar, restaurar. Simples assim. Poderoso assim. Seguro assim. Agora há uma armadilha sutil que você precisa evitar. O orgulho espiritual. Às vezes oramos achando que, porque fazemos tudo certo, Deus está obrigado a responder. Mas essa atitude contamina a oração. Deus não responde à religião, Ele responde ao coração. E a humildade é a chave que abre portas que o orgulho nunca poderá tocar. Por isso, se você deseja orar com fé absoluta, certifique-se de fazer isso com um coração humilde e não apenas com palavras bonitas. Orar buscando o seu rosto significa desenvolver fome por Deus, não apenas pelos seus presentes. É amar sua presença mais do que sua provisão. E quando você chega a esse ponto, suas orações se tornam ecos do céu. Porque você já não ora para convencer a Deus, ora a partir da própria vontade dele. Você se torna instrumento, canal, reflexo. E é aí que o mais maravilhoso acontece. Deus não apenas te responde, Deus te transforma. Ele te enche tanto do seu coração que você já não ora só por si mesmo, mas começa a carregar os sonhos de Deus para outros. E esse é o maior milagre, quando a sua oração se transforma em extensão do amor de Deus na terra. Porque quando você toca o coração de Deus com sua oração, Ele toca sua vida com sua glória. E tudo começa a ser curado, tudo começa a ser restaurado, tudo começa a mudar. Então ore. Mas não ore por rotina. Ore com humildade, com busca, com rendição, com arrependimento. E prepare-se, porque quando essa oração subir, o milagre descerá. E não será qualquer milagre, será aquele que mudará a sua vida para sempre. Número 6. Fé que não vacila diante do impossível. Há momentos na vida em que tudo parece te dizer não, que já é tarde, que a sua oportunidade passou, que não vai acontecer. E é justamente nesses momentos, quando o impossível se impõe como uma muralha, que a fé verdadeira começa a brilhar. Não é difícil crer quando tudo vai bem. O desafio é crer quando não há sinais, quando não há respostas, quando o tempo se esgota e as forças também. Mas em Romanos 4:20, nos é revelado o segredo de uma fé que não vacila. E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso não é poesia espiritual, é o retrato exato de uma fé que transforma impossibilidades em testemunhos. Abraão não foi perfeito, mas foi persistente. Aos 100 anos, com o corpo já desgastado e a promessa de um filho ainda não cumprida, ele escolheu não focar em sua limitação, mas sim no poder de Deus. Ele não negou a realidade, mas também não permitiu que ela determinasse o resultado. Ele decidiu se concentrar em quem havia prometido, e isso o fortaleceu. Porque a fé não cresce ignorando a dor, ela cresce quando, mesmo havendo, você decide crer que Deus tem a última palavra. Essa é a fé que muda vidas. Essa é a fé que Deus procura hoje em você. E há algo muito poderoso que esse versículo nos ensina. Abraão não apenas esperou, ele adorou enquanto esperava. Ele deu glória a Deus antes de ver a promessa cumprida. Você consegue imaginar isso? Levantar as mãos e agradecer quando ainda não tem nas mãos aquilo pelo que está esperando? Isso é adoração profética. Isso é rendição confiante. Isso é fé absoluta. Porque o louvor em meio à prova não é ruído emocional, é linguagem espiritual. Toda vez que você glorifica a Deus enquanto espera, sua fé se multiplica e o céu se move.
Você não está fingindo que não dói. Está declarando que, apesar da dor, Deus continua sendo digno, continua sendo fiel, continua sendo capaz. A fé que não vacila não é aquela que nunca enfrenta o medo, é aquela que, diante do medo, decide avançar, porque não se baseia em emoções, mas em convicções. Abraão estava plenamente convicto, não mais ou menos, não dependendo do dia, plenamente convicto. Esse tipo de fé não se constrói em um instante. Ela é formada por decisões diárias. Toda vez que você escolhe confiar no que Deus disse, em vez do que os seus olhos veem, você está fortalecendo seus músculos espirituais. Está construindo uma base inabalável que nenhum vento de incredulidade poderá derrubar. E é importante lembrar, Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele não opera de acordo com as regras humanas. Aquilo que para você é um beco sem saída, para Ele é o começo de um testemunho. O que você vê como impossível, para Ele é rotina. Não há milagre que o surpreenda. Não há promessa grande demais para Ele cumprir. O poder de Deus não tem data de validade. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa entender como. Só precisa estar convicto de que Ele pode e que vai fazer do jeito dele, no tempo dele, com a glória dele. Às vezes, o único obstáculo entre você e o milagre é uma mente dividida. A dúvida não nasce por não conhecer a promessa. Ela nasce quando você foca mais sua energia no que não está acontecendo do que em quem prometeu. E aí está o perigo. A dúvida interrompe o processo. A fé acelera. Por isso, a escolha é diária. Hoje, você pode decidir: vou permitir que o que vejo roube a promessa? Ou vou viver como alguém que já tem a resposta assegurada no coração, mesmo que ainda não tenha chegado às mãos? Quando você dá glória a Deus antecipadamente, quando caminha com convicção mesmo sem ver nada, você está ativando princípios espirituais que abrem portas invisíveis. Está semeando no eterno. E essas sementes não se perdem, elas se multiplicam. A fé é como uma chave, mas não qualquer chave. É uma chave projetada para abrir o que nenhum ser humano pode forçar. E você a tem. Está na sua boca, no seu coração, nas suas decisões. Creia sem reservas, caminhe como Abraão, fale como quem já recebeu, adore como quem já possui a promessa. Deus não te esqueceu. Ele não mudou de ideia. E Ele não precisa que tudo faça sentido para manifestar o sobrenatural. Só precisa que sua fé permaneça, que sua confiança continue firme e que sua boca continue dando glória. Porque o milagre que mudará a sua vida para sempre não será ativado por lógica, mas por fé absoluta. E essa fé, quando não vacila, transforma impossíveis em testemunhos. Permaneça firme, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Número 7. O poder da oração em nome de Jesus. Quando você pronuncia o nome de Jesus em oração, não está lançando uma frase bonita ao vento. Você está ativando a autoridade mais poderosa do universo. O próprio Jesus disse em João 14:13, "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Essas palavras não foram uma sugestão simbólica. Foram uma garantia divina. Um convite para orar com plena fé, sabendo que quando você fala com o respaldo do nome de Cristo, o céu escuta e se move com poder. O nome de Jesus é como um cheque assinado com valor infinito. Quando você ora em seu nome, com fé genuína e motivos alinhados ao coração de Deus, está apresentando um pedido com acesso completo aos recursos do céu. Você não está suplicando a partir da terra, está reivindicando a partir do trono. Você não está pedindo com impotência, está declarando a partir da posição de filho, adotado e embaixador autorizado. Porque orar em nome de Jesus não é apenas uma frase final que acrescentamos por costume. É entrar na presença do Pai com a mesma autoridade que Jesus teria se Ele mesmo estivesse fazendo o pedido.
E é isso exatamente que torna tão poderosa essa promessa. Jesus não delega a resposta a outro. Ele diz 2 vezes: eu o farei. Não diz: o Pai fará, nem talvez aconteça. Diz com clareza, com ênfase, com intenção: eu o farei. Quando você ora em seu nome, não está apelando para probabilidades. Está ativando uma promessa direta do próprio Cristo. Ele garante que aquilo que você pedir corretamente em seu nome será feito. E quando quem promete é fiel, a fé pode descansar sem temores. Mas há uma condição invisível que sustenta esse poder: o alinhamento com o propósito eterno. Jesus diz que o fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, o seu pedido deve carregar dentro de si o desejo de que a grandeza de Deus seja revelada. Não se trata apenas do que você precisa. Trata-se de como o que você está pedindo pode refletir a glória do céu na terra. Essa é a medida que ativa o sobrenatural, quando o seu clamor se torna um meio de exaltar a Deus. Porque todo milagre genuíno tem um propósito maior: revelar quem Ele é. Agora, Jesus não diz algumas coisas. Ele diz tudo. Tudo o que pedirdes em seu nome, tudo o que estiver em harmonia com seu caráter, tudo o que refletir sua vontade, tudo o que demonstrar sua glória. Não há limites, não há categorias excluídas. O poder está disponível para tudo o que for digno do seu nome, e isso transforma a nossa maneira de orar. Porque quando você entende que tem autoridade delegada do céu, já não ora como um mendigo, ora como um representante. Toma o nome de Jesus como uma chave mestra que abre portas no visível e no invisível. Mas isso também implica responsabilidade. Você não pode usar esse nome sem compreender a quem você representa. Não pode orar em nome de Jesus sem conhecer seu coração. Não é uma fórmula mágica que funciona por repetição. É uma conexão espiritual que só se ativa através do relacionamento. Orar em seu nome significa pensar como ele pensaria, desejar o que ele desejaria, falar o que ele falaria, e quando sua vontade se alinha com a dele, então sim, o céu responde como se fosse o próprio Cristo quem está pedindo. Essa é a dimensão que precisamos abraçar. Quando você ora em nome de Jesus, você não está sozinho. Não é a sua voz que se eleva, é a autoridade dele que ressoa. O mundo espiritual reconhece, o inimigo respeita, os anjos se movem, a atmosfera muda, porque o nome de Jesus não é apenas conhecido na terra, é temido no inferno, adorado no céu e poderoso em todo lugar. E você, como filho de Deus, tem o privilégio de usar esse nome como uma extensão viva da sua obra. Por isso, hoje, não ore com dúvida, não repita frases vazias. Ore com fé absoluta. Ore sabendo que você tem uma promessa clara e uma autoridade confirmada. Ore em nome de Jesus, como quem sabe que o milagre já está a caminho, como quem já o vê, como quem entende que não está pedindo com sua própria força, mas com a força daquele que venceu a morte e reina para sempre. O nome de Jesus não é um detalhe, é a chave mestra do reino. E se você ora com esse nome em seus lábios e com o coração dele batendo dentro de você, prepare-se, porque o milagre que mudará a sua vida para sempre já foi liberado. Número 8. Quando a fé se torna evidência. Fé não é esperar com os dedos cruzados. Fé é viver como se já tivesse acontecido. Em Hebreus 11, a Bíblia nos dá uma definição precisa e poderosa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso não é filosofia positiva, não é otimismo religioso, é uma verdade espiritual que sustenta todo o reino de Deus. A fé é a ponte entre o invisível e o visível, entre o que foi prometido e o que é manifestado. E quando você ora com fé absoluta, como diz o título desta mensagem, você está ativando o poder para que essa convicção interna se torne uma evidência externa,
Porque quando a fé se torna evidência, você não precisa ver para crer. Você crê e por isso vê. No reino dos céus, a fé é a única moeda válida. Não importa quantos títulos você tem, quanto dinheiro você ganha, quantos contatos influentes você conhece. Se não houver fé, não há acesso ao sobrenatural. Deus não responde ao status, ele responde ao coração que crê. A fé não impressiona os homens, mas comove o coração de Deus. Porque a fé verdadeira não espera garantias humanas. Ela crê porque confia. Ela age porque está convencida. Ela fala porque sabe quem fez a promessa. A fé opera com a lógica do céu, não com as condições da terra. E quando falamos de certeza, estamos falando de uma fé que não duvida. Certeza não é dizer, Deus pode fazer. É declarar, Deus já fez, e só falta eu ver isso se manifestar no natural. A fé enxerga antes que os olhos vejam. A fé caminha onde ainda não há caminho. A fé não depende de previsões nem de evidência humana. Porque a convicção que nasce do Espírito é mais real do que qualquer relatório, número ou circunstância. Aquilo que você não pode ver com os olhos naturais pode ser mais sólido do que o que está diante de você, se estiver vendo com os olhos da fé. Por isso, quem caminha em fé não vive esperando se vai acontecer. Vive como se já tivesse acontecido. Há uma transformação poderosa que acontece quando sua expectativa se torna certeza. Você já não ora dizendo, Senhor, se quiseres, mas sim, Senhor, obrigado porque já fizeste. Você já não vive em suspense, vive em gratidão antecipada. E essa atitude interior começa a influenciar tudo o mais. Suas palavras, suas decisões, seu estado emocional, sua visão do dia a dia. Porque a fé não é apenas uma crença, é uma atmosfera, é uma linguagem, é uma forma de estar no mundo. E aqui está o ponto central desta sessão. A evidência da fé sempre precede a evidência física. Primeiro, você crê, depois vê. Primeiro, se manifesta no coração, depois, se materializa nas mãos. Essa convicção interna é a semente que contém toda a colheita. O milagre que vai mudar sua vida para sempre não começa no exterior, começa no invisível, no momento em que sua fé decide abraçar como real aquilo que ainda não se vê. Ali, naquele instante, o milagre já começou. E é que a fé opera numa dimensão atemporal. Ela não diz ainda não, ela diz já é. Porque da perspectiva de Deus, as promessas não estão a caminho, elas já foram entregues no Espírito. O que falta é sua fé recebê-las, declará-las, celebrá-las e se alinhar com essa realidade invisível. Porque quando você ora por algo que Deus já prometeu, não está criando algo do zero. Está reivindicando aquilo que já existe no reino espiritual. Está trazendo isso para a terra. Está tornando visível o que já era verdade no eterno. E quando você realmente crê, sua vida demonstra isso. Suas decisões mudam, suas palavras mudam, sua atitude muda. Porque você já não está esperando, você está caminhando em posse. Se alguém dissesse que te depositou uma fortuna e te mostrasse o comprovante, mesmo que você ainda não tivesse o dinheiro nas mãos, já agiria com confiança. Porque você tem a evidência. Assim funciona a fé. Ela é o comprovante celestial de que a promessa já está ativa. Ver com os olhos da fé é ver com precisão, muito mais do que com os olhos naturais, porque os olhos naturais só veem o presente. Mas os olhos da fé veem o futuro de Deus, veem o que pode ser, veem o que já é no céu. E quando você vive assim, começa a mover as peças do milagre com a sua própria convicção. Não pela força, não pela manipulação, mas por confiança absoluta. A fé não ignora os fatos. Ela simplesmente reconhece que há uma verdade mais alta, uma realidade espiritual que governa acima da lógica da terra. E quando você vive nessa fé, o invisível se torna mais confiável do que o visível. Porque a fé não é um salto no vazio,
É um salto sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, sua palavra, suas promessas, seu caráter. Por isso, hoje, não espere ver para crer. Creia para ver, porque quando a fé se torna evidência dentro de você, o milagre já está a caminho. E não será um milagre qualquer, será aquele que mudará sua vida para sempre. Porque Deus responde à fé que não vacila, à certeza que não desiste, à convicção que permanece mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ore assim, creia assim, viva assim e prepare-se, porque o que está por vir já está escrito no eterno. Só falta sua fé tornar isso visível. Número 9. Preparando o coração para receber milagres. Há pessoas que oram com força, mas não recebem. Que declaram com palavras corretas, mas por dentro duvidam, vacilam, se movem como o mar quando é sacudido pelos ventos. Tiago 1,6 diz com clareza: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Essa passagem não é um aviso para te assustar. É uma revelação para purificar tua fé. Porque se você realmente quer receber o milagre que vai mudar sua vida para sempre, o primeiro terreno que precisa ser preparado não é o seu entorno, é o seu coração. A dúvida não é apenas um pensamento passageiro, é um veneno espiritual. E quando ela se mistura com a oração, neutraliza completamente seu poder. Você pode falar bonito, pode citar versículos, pode até chorar enquanto ora. Mas se no mais profundo do seu ser você está dividido entre crer e não crer, sua oração perde efeito. Deus não responde a orações misturadas com incredulidade. Não porque ele seja severo, mas porque o reino dele não opera em frequência dupla. O céu responde à fé pura, à certeza firme, à convicção absoluta. Não ao quem sabe, ao tomara, ao Deus se quiseres. Não. Fé é sei que podes, e sei que vais fazer porque és fiel. Tiago usa uma metáfora poderosa. O que duvida é como a onda do mar. Já reparou como o mar se comporta quando há vento? Sobe, desce, vai e volta. Não há direção, não há avanço, só movimento sem destino. Assim é o coração que não se estabiliza na fé. Pode orar, pode cantar, pode fazer promessas, mas se não toma uma posição firme, sua fé nunca aterrissa. Vive em constante oscilação emocional. Um dia crê, no outro desanima. Um dia celebra, no outro reclama. E assim, como diz a Escritura, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. E aqui vem uma verdade que pode incomodar, mas cura. Deus não desperdiça milagres em corações instáveis. Ele protege suas bênçãos. Ele as libera àqueles que demonstraram maturidade espiritual para sustentá-las. Não porque você tenha que merecer, mas porque Ele não quer que aquilo que te dá acabe te destruindo. Se o seu coração está cheio de dúvidas, medos, inseguranças, ainda não está pronto para receber algo tão grande quanto o que Ele deseja entregar. Por isso, antes do milagre, Deus prepara o terreno. E esse terreno não é a situação externa, é a sua alma. Ele quer te limpar por dentro, para te encher por fora. É por isso que é tão importante purificar sua fé. Porque a fé contaminada com incredulidade não atrai respostas, ela as repele. Deus não está procurando orações perfeitas, está procurando corações íntegros, pessoas que creem com todo o seu ser, que se levantem e digam: eu não vou deixar que as circunstâncias definam minha fé, porque se você vive reagindo ao vento, nunca vai avançar. Mas se ancorar sua confiança no que Deus disse, então nem o vento mais forte poderá te mover do lugar onde o milagre já está a caminho. Sua expectativa determina sua recepção. Se você ora esperando ver no que vai dar, isso mesmo você receberá. Nada. Mas se você ora convencido de que o céu já está se movendo a seu favor, então estará alinhado à frequência dos milagres. Porque a fé não apenas pede, ela também se prepara, ela se alinha,
ela se foca, ela se purifica. A fé trabalha internamente antes de se manifestar externamente. Se você quer ver algo novo fora, primeiro precisa permitir que Deus faça algo profundo dentro. As ondas do mar, por mais que se movimentem, nunca chegam a um destino. São empurradas, agitadas, dispersas, não caminham rumo a um propósito. E se a sua fé funciona assim, conforme o que você sente, conforme o seu humor, conforme o que vê, jamais verá o que Deus preparou para você. Você precisa sair dessa oscilação, precisa decidir. Ou você crê ou não crê. Mas não dá para viver no quase acredito, porque o quase também atrasa o milagre. E Deus não quer isso para você. Ele quer te dar, mas antes quer te ver na posição certa para receber. Preparar o coração para receber milagres não significa se convencer de que Deus pode. Isso você já sabe. O que você precisa é se purificar de todas essas vozes internas que te dizem que talvez você não mereça, que talvez dessa vez não funcione, que é tarde demais. Não há razão válida para duvidar de um Deus que nunca falhou. Então hoje, abra espaço. Lance fora a dúvida. Renove sua mente. Alinhe sua expectativa com a fidelidade dele. Porque quando sua fé está estável, o milagre vem com direção clara e sem demora. E lembre-se disso, seu coração não deve ser um mar agitado, mas uma terra fértil. A dúvida te sacode, mas a fé te firma. A dúvida te desgasta, a fé te enche de paz. Se hoje você decide se preparar por dentro, então o milagre já está a caminho. Não porque você gritou mais alto, mas porque limpou o lugar onde Deus queria depositá-lo. Ele não busca perfeição, busca convicção. E se você crer sem duvidar, sem vacilar, com fé absoluta, então prepare-se. Porque Deus está prestes a fazer algo tão grande, tão preciso, tão glorioso, que só um coração firme poderá sustentar. Número 10. A oração que abre portas nos céus. Há orações que movem montanhas, mas há outras que abrem portas nos céus que nenhum ser humano pode fechar. Apocalipse 3:8 nos entrega uma das promessas mais fortes do reino. Conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso não é apenas uma frase bonita para colocar num quadro. É uma declaração divina que pode reescrever o seu destino, se você entender o que ela significa e viver à altura dela. Deus observa as suas obras. Ele vê o que você faz quando ninguém mais está olhando. Ele não avalia suas intenções. Ele avalia suas ações. Porque em um mundo onde muitos dizem, eu gostaria de fazer o certo, Ele honra aqueles que realmente o fazem, mesmo com pouca força, mesmo com dificuldade, mesmo sem destaque. E é aí que tudo começa. A oração que abre portas nos céus não nasce de um discurso eloquente, mas de um coração obediente. Não se trata de quanto você sabe, mas de quanto você pratica do que sabe. Cada decisão fiel, cada ato escondido de obediência, cada vez que você escolhe a vontade dele acima da sua, tudo isso é contado no céu como uma obra que dá testemunho. E é essa fidelidade no pouco que atrai as grandes aberturas. Você talvez se sinta pequeno, limitado, cansado. Mas Deus não está esperando que você tenha toda a força do mundo. Ele busca o que você fez quando não tinha nenhuma. Porque a verdadeira fé não se mede quando tudo vai bem, mas quando, mesmo com pouca força, você decide continuar guardando sua palavra. É esse tipo de perseverança que abre portas impossíveis. Não o espetacular, mas o constante. Não o chamativo, mas o íntegro. E quando você vive assim, pode ter certeza de uma coisa: uma porta aberta está a caminho. E essa porta ninguém poderá fechar. Essa porta representa acesso, representa favor, representa um novo nível no seu propósito, uma dimensão que talvez você esteja esperando há muito tempo. E o mais poderoso é que não depende de você mantê-la aberta.
Porque se Deus abriu, ninguém, nem o inimigo, nem pessoas, nem circunstâncias, poderá fechá-la. Não importa se os outros não acreditam em você, se os recursos parecem escassos, se as oportunidades humanas não se alinham, se o céu disser acesso concedido, a terra não tem direito de te impedir. Deus não abre a porta para que você fique olhando. Ele abre para que você entre com confiança. E aqui está outra chave vital. Essa porta não se abre para qualquer um. Ela se abre para aqueles que guardaram sua palavra e não negaram seu nome. O que isso significa na prática? Significa que mesmo quando foi difícil, quando custou sua reputação, quando sua fé foi testada, você decidiu não se envergonhar dele. Você não se escondeu, não negociou sua identidade, não se moldou ao sistema do mundo por conveniência. Porque não negar o nome dele não é apenas dizer, sou cristão com palavras. É demonstrar isso com atitudes, com decisões, com prioridades, com estilo de vida. Cada vez que você decidiu agir como filho de Deus, mesmo sem reconhecimento, você marcou sua entrada por essa porta celestial. E é aí que o milagre se conecta com a obediência. Porque essa porta não te leva apenas a uma bênção externa, ela te leva a uma versão de si mesmo que você ainda não conhece. Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te levar a um lugar onde você se torne alguém. As portas que Ele abre não são decorativas, são caminhos para o seu destino, são limiares de transformação, lugares onde você deixa limitações para trás, quebra medos, assume sua verdadeira identidade como herdeiro do reino. Por isso, não subestime o que você está fazendo em segredo. Essa fidelidade silenciosa, essa perseverança discreta, esse não desistir quando tudo dizia para parar, tudo isso está abrindo algo grandioso no mundo espiritual. Talvez você ainda não veja, mas no céu já está decretado, já foi assinado. A porta está aberta e agora o chamado é para que você caminhe com fé até ela. Deus não está pedindo que você impressione o mundo. Ele está pedindo que você seja fiel quando ninguém está vendo, que continue crendo quando suas forças se esgotam, que continue agindo conforme sua palavra quando parece que não há recompensa imediata. Porque se você conseguir manter sua postura de integridade, se conseguir continuar orando com fé absoluta, mesmo com pouca força, então prepare-se, porque diante de você há uma porta aberta e o que há do outro lado não apenas transformará suas circunstâncias, mas sua identidade para sempre. Então, não pare, não desista, não duvide. Se Ele já abriu essa porta, você só precisa fazer uma coisa: entrar, porque não há nada mais poderoso do que uma vida simples vivida com obediência sobrenatural. E se essa é a sua fé, então o próprio céu te responde hoje: coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Número 11. Fé que transcende as circunstâncias. Andar por fé e não por vista não é uma frase decorativa para cristãos otimistas. É um estilo de vida radical que desafia cada fibra lógica do nosso entendimento humano. Porque a fé não nega o que se vê, mas exige que você não entregue o controle ao que é visível. E isso, se você parar para pensar, é profundamente libertador. Porque o que você vê com os olhos é apenas uma fração mínima do que Deus está fazendo. O diagnóstico, a conta bancária, a resposta que não chega, a porta que parece fechada, tudo isso pertence ao reino da visão. Mas você foi chamado para viver a partir de outro lugar, da dimensão eterna, onde Deus já viu sua vitória antes que você visse seu primeiro obstáculo. Quando Paulo diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos, ele está deixando claro que viver como cristão não é reagir ao que acontece, mas avançar pelo que se crê. Fé é mover-se mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É ignorar deliberadamente a evidência negativa, não por teimosia, mas por convicção. É ver o mar vermelho diante de si e ainda assim estender a vara. É ver a tumba fechada e ainda assim mandar tirar a pedra.
É ter o ventre estéril e continuar crendo que Isaque virá. Isso é fé que transcende circunstâncias. Não é negar a realidade, é escolher não se render a ela, porque você sabe que Deus tem a última palavra. O que você vê com os olhos físicos é apenas uma fotografia congelada no tempo, mas Deus está dirigindo um filme completo, e esse filme inclui cenas que você ainda não viu, reviravoltas inesperadas, restaurações milagrosas, redenções completas. Por isso, a visão natural pode ser uma mentirosa profissional. Ela mostra o que está, mas não o que vem. A fé, por outro lado, te conecta ao que ainda não existe, mas foi prometido por aquele que não pode mentir. Então, você vai viver guiado por um relatório temporário ou por uma promessa eterna. Fé autêntica não é um sentimento vago que se tem quando se sente algo bonito na oração. É uma decisão prática. É quando você faz algo que demonstra que realmente crê que Deus é quem Ele diz ser. É dar passos, é avançar, é obedecer mesmo sem entender. Fé é movimento. Por isso Paulo diz, andamos, não sonhamos. Quem tem fé não fica parado esperando algo acontecer. Faz algo acontecer, porque confia no caráter de Deus e não no estado atual do cenário. E andar assim exige coragem sobrenatural, porque tudo no mundo físico grita, pare, é impossível, não vai funcionar. Mas quando você decide continuar andando por fé, impressiona o céu. Cada passo que você dá contra a evidência visível é um ato heróico espiritual. Não é emocionalismo, é uma convicção profunda que diz, meu Deus falou, e isso basta. É o tipo de fé que agrada a Deus, porque é aquela que confia no invisível como se já estivesse manifestado. E aqui vem uma das verdades mais transformadoras. Suas circunstâncias atuais não são permanentes, são cenário. São decoração temporária, podem mudar a qualquer momento se Deus ordenar. Assim como um espetáculo muda de pano de fundo entre os atos, Deus também pode redesenhar sua realidade da noite para o dia. Por isso, não coloque sua fé no que se vê. Coloque no diretor de toda a história, aquele que já escreveu o final, e esse final é glorioso, se você caminhar pelo roteiro dele e não pelo que seus olhos naturais interpretam. Viver por fé não é um salto no escuro, é fundamentar sua vida em algo mais sólido do que qualquer previsão humana. Por fé não significa apesar de, significa porque tenho razões eternas para confiar. Por isso, andar por fé também desenvolve em você um tipo de músculo espiritual que não se constrói no conforto. Cada decisão baseada em fé fortalece sua resistência, seu discernimento e sua visão sobrenatural. E quanto mais você pratica, mais fácil fica ignorar o que se vê para se firmar naquilo que se crê. E lembre-se disso, andar por fé não é negar que há uma tempestade, é crer que Jesus pode dormir no meio dela e que você pode andar sobre suas águas. Não se trata de fugir da realidade, mas de caminhar sobre ela com uma certeza invisível. E se hoje você está enfrentando uma situação que parece gigante, pare um instante e se pergunte, estou andando por fé ou por vista? Porque se for por vista, o medo tem a última palavra. Mas se for por fé, então prepare-se, porque o milagre que mudará sua vida para sempre já está a caminho, vindo direto da eternidade para o seu presente. Número 12. O momento divino do milagre. Há momentos na vida em que sentimos que Deus está demorando. Oramos, esperamos, insistimos e parece que nada se move. Mas hoje quero te lembrar desta verdade eterna. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso não é uma frase poética, é um princípio divino. O teu milagre não está atrasado, ele está perfeitamente programado. Não foi cancelado, não foi esquecido, não se perdeu. Ele tem uma hora exata e essa hora vai chegar.
porque o relógio de Deus não adianta nem atrasa. Ele sempre marca o tempo perfeito. E quando você entende isso, o seu coração pode descansar, porque já não se trata de quando vai acontecer, mas de como estou me preparando para esse momento. Porque cada dia de espera não é um castigo, é uma escola. É um processo que Deus usa para moldar em você a capacidade emocional, espiritual e prática para sustentar aquilo que Ele está prestes a te dar. Você sabia que há bênçãos que, se chegassem antes do tempo, poderiam te destruir em vez de te abençoar? Às vezes, o que hoje parece um atraso é, na verdade, uma proteção amorosa. Deus não quer apenas te dar um milagre, Ele quer te dar a maturidade para mantê-lo. O milagre que vai mudar sua vida já tem data marcada no calendário do céu. Mesmo antes de você começar a orar por isso, Deus já havia escrito na sua agenda. Neste dia, nesta hora, neste lugar, farei algo que transformará a sua história. Nada, nem ninguém poderá impedir esse momento quando ele chegar. Nem o inimigo, nem o seu passado, nem os seus erros, nem a incredulidade dos outros. Quando chega a hora de Deus, o impossível se torna evidente. E quando o céu se alinha, o que antes parecia fechado se abre de repente, sem explicação humana. E aqui está algo que muda completamente a nossa perspectiva. O texto diz que tudo tem o seu tempo. Isso significa que tudo está sob o domínio do tempo de Deus. Sua saúde, seus relacionamentos, seu crescimento, suas oportunidades, sua restauração, seus sonhos mais íntimos. Nada está fora do alcance da sua soberania. Do mais espiritual ao mais cotidiano, tudo está incluído. Nada é grande demais, nem pequeno demais para escapar ao controle divino. Debaixo do céu, abrange absolutamente todos os cantos da sua existência. Isso deve te trazer paz, porque se tudo tem o seu tempo, então não há caos, há propósito oculto, e não tem apenas tempo, tem hora. Não é uma época indefinida, é um instante exato. Deus não trabalha com generalidades, Ele trabalha com precisão cirúrgica. O milagre não chegará em algum momento do ano. Ele chegará no segundo exato em que você estiver pronto para recebê-lo, nem antes, nem depois. Essa é a segurança de quem caminha com fé absoluta. Saber que o Pai não improvisa, Ele não te abençoa quando der. Ele te abençoa quando for perfeito, e essa hora chega com sinais, com paz, com portas que se abrem sem que você tenha que forçá-las. Chega com direção clara. Chega com graça multiplicada, chega com propósito eterno. E sim, o desejo que você tem no coração também faz parte do plano. Porque desejar algo não é errado quando é um desejo legítimo, alinhado à vontade de Deus. Muitas vezes, esse anseio foi plantado em você pelo mesmo Espírito que te levará ao cumprimento dele. Mas o que você precisa entender é que esse desejo também tem uma hora. Um encontro marcado. E quanto mais você se alinha com Deus, mais conseguirá discernir quando agir e quando esperar. Porque nem tudo se trata de fazer. Às vezes, a fé mais poderosa é aquela que sabe esperar com confiança, sabendo que Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. O momento divino do milagre não é quando você grita, preciso disso agora. É quando Deus, em sua sabedoria infinita, diz, agora sim, porque Ele sabe quando esse milagre será uma bênção e não um peso. Ele sabe quando o seu coração está pronto para sustentar o que foi prometido. Por isso, se hoje você está em um tempo de espera, não perca a paz. Porque o tempo de espera também é tempo de transformação. E cada minuto que passa te aproxima mais do instante sagrado, em que o sobrenatural irromperá na sua vida e mudará tudo para sempre. Deus te diz hoje, ore com fé absoluta, não com ansiedade disfarçada de oração. Ore crendo, não suplicando com medo. Porque a fé que sustenta a oração é aquela que entende que há uma hora marcada para o milagre. E quando chegar esse momento, não haverá nada que possa impedir o que Deus preparou para você. Então,
Não se impaciente, não desista, não solte a sua confiança, porque quando esse instante chegar, você vai entender por que tudo o que veio antes aconteceu exatamente como aconteceu. E nesse dia, a única coisa que sairá da sua boca será: valeu a pena esperar. Número 13. Oração que transforma gerações. Talvez você já se perguntou se toda a dor do passado, as decisões erradas, as oportunidades perdidas ou os anos vividos longe do propósito de Deus podem ser recuperados. E a resposta é clara e poderosa: sim, porque Deus não é apenas um Deus que perdoa, Ele é um Deus que restaura. Ele disse isso claramente em Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Essa promessa não é simbólica, é literal. Deus pode tomar aquilo que foi perdido no tempo, o que foi consumido por erros, ataques ou circunstâncias, e devolver de forma sobrenatural. Isso é o que faz a oração que transforma gerações. Ela não apenas muda o presente, ela redime o passado e constrói um futuro abençoado para os que virão depois de você. Quando você ora com fé absoluta, entra em um território espiritual onde o tempo já não é uma limitação. A oração não está sujeita à linha cronológica humana. Aquilo que você acha que foi uma década desperdiçada, para Deus é solo fértil para uma colheita multiplicada. Porque a restauração divina não se limita a te devolver o que foi perdido. Deus acrescenta sobre isso. Ele transforma cinzas em glória, as lágrimas em poder, as ruínas em herança. E Ele faz isso não só por você, mas por sua casa, sua família, sua descendência. Existem padrões que se repetem de geração em geração. Ciclos de fracasso, pobreza, doença, abuso, medo, desesperança. Muitos acreditam que é o destino carregar isso, mas quando você ora, esses ciclos são quebrados. Porque a sua oração não apenas sobe ao céu, ela também desce como herança. A intercessão que você faz hoje pode destruir maldições familiares que atuam há décadas. Cada vez que você dobra os joelhos, está traçando uma linha na história do seu sangue e declarando: até aqui chegou esse ciclo. A partir de agora, nesta família, honra-se a Deus. A partir de agora, minha casa caminha sob uma nova aliança de bênção. E a oração intercessora ativa alianças antigas que estavam adormecidas. Existem promessas que Deus fez à sua avó, ao seu pai, a algum ancestral que andou com ele e que agora, ao você buscar a Deus com sinceridade, voltam à vida. É como se o céu dissesse: há alguém disposto a continuar o legado, ativemos a aliança. A oração geracional não é só para resolver o seu problema de hoje, é para garantir que os seus filhos e os filhos dos seus filhos vivam sob um céu aberto por aquilo que você está fazendo em segredo. Mas para que essa restauração aconteça, é preciso reconhecer o que foi roubado. Você não pode curar o que não está disposto a encarar. Talvez você tenha perdido anos em um relacionamento destrutivo, em vícios, em projetos que te afastaram do chamado de Deus. Talvez foram oportunidades que você deixou passar por medo ou sonhos que enterrou por insegurança. Isso também conta como anos devorados. A boa notícia é que nada disso está perdido para sempre. Se você apresentar tudo isso a Deus em oração, Ele pode tomar esse terreno devastado e transformá-lo em campo de fruto eterno. E não se trata apenas de recuperar. Deus excede, porque quando Ele restaura, Ele o faz de tal maneira que você mesmo se pergunta como é possível ter recebido tanto depois de ter perdido tanto. E é aí que você percebe que a sua graça não é matemática, é exponencial. Ele não devolve 1 por 1, ele multiplica 100 por 1. E essa multiplicação não termina em você. Sua oração está sendo plantada em solo profundo, está gerando colheitas que os seus olhos talvez não verão, mas que seus netos colherão.
O gafanhoto espiritual representa aqueles ataques sistemáticos que não destroem de uma vez, mas aos poucos. Um pensamento tóxico que você acreditou por anos. Uma mentira sobre a sua identidade. Uma falta de perdão que foi corroendo seu coração. Tudo isso pode devorar anos de propósito, mas quando você ora com entendimento, quando intercede com fé, esses gafanhotos perdem o poder. Porque Deus não apenas te restaura, Ele também te equipa para proteger a nova colheita que está vindo. Sua oração não é fraca, não é invisível, não é em vão. É uma semente que Deus está usando para construir um legado eterno. E quando você orar, ore com esta convicção. O que Deus vai fazer com você será tão grande que suas gerações futuras viverão dessa colheita. Eles não saberão todos os detalhes das suas batalhas, mas sentirão os frutos da sua fidelidade. Serão marcados pela graça que você ativou quando decidiu orar, crer e permanecer. Porque uma oração feita com fé absoluta não muda apenas a sua vida. Ela muda toda a história da sua família. Muda o rumo daquilo que parecia impossível. Muda gerações inteiras. E tudo começa com uma decisão: orar e não desistir. Número 14. Fé absoluta que glorifica a Deus. Quando Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro e disse a Marta: "Não te disse que se creres verás a glória de Deus?" Ele não estava fazendo uma promessa leve. Estava revelando uma lei espiritual profunda. A glória de Deus não se revela aos que esperam por evidências, mas àqueles que decidem crer sem ver. Porque a fé absoluta não é uma fé confortável. É uma fé que desafia a lógica, que se mantém firme quando tudo ao redor grita que é impossível, que se arrisca a crer mesmo quando o milagre parece ter chegado tarde demais. Essa é a fé que glorifica a Deus. A fé que não negocia com as circunstâncias, que não exige garantias prévias, que não precisa de provas antes de obedecer. A fé que se lança no vazio, confiando que Deus estará lá para sustentar. Esse tipo de fé transforma sua vida no palco onde Deus manifesta seu poder. Ele procura pessoas cuja confiança seja tão firme que se tornem vitrines vivas do sobrenatural. Quando você crê sem reservas, quando sua alma se agarra à palavra dele mais do que à sua lógica, então Deus diz: aqui posso me glorificar. Porque não há melhor plataforma para sua glória do que um coração disposto a crer sem condições. Sua fé absoluta se torna o pano de fundo perfeito para que seu poder se manifeste. A glória de Deus não é vista por acaso. Ela é ativada por convicção. Marta estava diante de uma tumba selada, com o corpo do irmão já em decomposição. Humanamente, tudo havia terminado. Mas Jesus não perguntou se o cadáver ainda estava fresco. Ele perguntou se ela cria. Porque o nível de glória que você verá não depende da gravidade da sua situação, mas da profundidade da sua fé. Se você pode crer mesmo que o diagnóstico seja terminal, mesmo que a dívida seja impagável, mesmo que a relação esteja quebrada, então também pode ver a glória de Deus irrompendo no meio do impossível. Porque para Deus não existem situações definitivas, apenas cenários onde seu poder pode se manifestar de maneira ainda mais espetacular. E aqui está algo vital. Os milagres não existem para te agradar. Existem para glorificar a Deus. Cada vez que Ele age de forma sobrenatural, não o faz apenas para aliviar a sua dor, mas para que seu nome seja exaltado. O propósito de cada intervenção divina é mostrar ao mundo que Deus ainda reina, que seu poder não está em pausa e que sua fidelidade não tem prazo de validade. Por isso, quando você orar e crer por um milagre, faça isso com o coração correto. Não peça apenas para que o peso seja aliviado, mas para que sua glória se manifeste. Que a principal motivação da sua fé seja que o nome de Jesus seja conhecido, respeitado, honrado e proclamado.
A fé absoluta transforma impossibilidades em testemunhos que duram além da sua vida. Porque quando você crê e Deus age, o resultado não muda só você. Muda quem está ao seu redor, desafia o incrédulo, encoraja o fraco e deixa uma marca eterna nos corações de quem foi testemunha do que ele fez. Cada ato de fé se torna uma semente eterna que germina em gerações futuras. Seu testemunho pode ser a resposta à dúvida de alguém que ainda não teve coragem de crer. Quanto mais radical for sua fé, mais intensa será a manifestação da glória dele. Jesus não prometeu uma pequena melhora para quem crê. Ele prometeu algo maior. Verás a glória de Deus. Isso significa que sua fé tem o poder de abrir uma janela entre o céu e a terra e permitir que o eterno toque o temporal. Mas somente se você decidir confiar sem reservas. A fé verdadeira não precisa ver o caminho inteiro. Só precisa saber que Deus está guiando cada passo. Creia, mesmo que o terreno esteja escuro. Creia, mesmo que não haja sinais visíveis. Creia, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E quando você decide crer assim, está disposto até a parecer tolo diante dos homens, apenas para honrar a Deus com sua fé. Porque a fé que glorifica a Deus não se preocupa com o que os outros vão dizer. Ela está disposta a esperar, a perseverar, a manter-se firme, mesmo que todos ao redor já tenham desistido. Você não precisa da aprovação dos outros quando já tem a promessa do céu. Creia, ore com essa fé, declare a palavra dele em voz alta, mesmo que te chamem de louco. Porque chegará o momento em que você verá o que outros não acreditavam ser possível. E então, ninguém poderá negar que foi Deus quem fez. A fé absoluta não é aquela que move montanhas para sua comodidade, mas aquela que permanece firme, mesmo quando parece que a montanha não se move, sabendo que Deus será glorificado no tempo certo. É essa fé que glorifica a Deus, mesmo que o milagre demore, porque está convencida de que, quando Ele agir, todo mundo saberá que foi Ele, e somente Ele, quem interveio. E nesse momento você verá sua glória, e tudo terá valido a pena. Número 15. O milagre que muda tudo para sempre. Há um poder agindo dentro de você que não depende do que você vê, do que sente ou do que entende. Esse poder é real, é sobrenatural e vem diretamente do céu. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz com clareza: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Isso não é um simples consolo emocional. É uma verdade espiritual que transforma completamente a forma como enfrentamos a vida. Porque se esse poder já habita em você, então o milagre que mudará sua história não está por vir. Está prestes a se manifestar. O poder de Deus não segue as regras da lógica humana. Enquanto você faz cálculos, ele faz multiplicações sem limite. Enquanto você vê um teto, ele vê uma plataforma. O que para você parece o fim, para ele é o ponto exato onde sua glória começa. Existem coisas que você não pediu porque achou que eram impossíveis, e outras que você pediu com medo, como se estivesse incomodando a Deus por sonhar alto demais. Mas a realidade é esta: até mesmo suas orações mais ousadas subestimam a generosidade dele. Você não pode exagerar no que Deus pode fazer. Não há pedido que o surpreenda, nem sonho que o canse, nem urgência que o pressione. Ele é o Deus do muito mais abundantemente. Ele não se limita. Somos nós que, às vezes, reduzimos seu poder ao tamanho da nossa insegurança. E o mais impactante de tudo é que esse poder já está ativo dentro de você. Você não precisa buscá-lo fora, nem esperar que venha de algum lugar distante.
a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder que venceu o pecado, a morte e o inferno, está agora mesmo habitando em seu interior, esperando que você o ative com fé, que o libere com oração, que o coloque em movimento com convicção absoluta. Seu corpo é o templo, sua voz é a chave, sua fé é a centelha. O milagre que você está esperando não precisa de uma atmosfera perfeita, só precisa de um coração disposto a crer sem reservas. Quando você ora com fé absoluta, não está apenas pedindo uma solução, está abrindo o céu para que o eterno invada sua realidade. Deus não responde com o mínimo, ele responde com glória, porque faz parte do caráter dele superar suas expectativas. Ele não está interessado em apenas te aliviar, está comprometido em te surpreender. Sua natureza não permite respostas medianas. Ele age com abundância, com o ilimitado, com aquilo que você nem sequer imaginava possível. Por isso, quando você receber o que pediu, não se surpreenda se o que vier for 1000 vezes maior. Esse é o estilo dele, essa é a assinatura dele. É a forma dele dizer, estou com você. O milagre que realmente muda tudo não é aquele que paga uma dívida, cura uma enfermidade ou abre uma porta. É o que transforma sua identidade. Aquele que te torna consciente em um nível irreversível de quem você realmente é em Cristo. Esse milagre não muda apenas sua situação temporária, muda sua visão, muda sua mente, muda sua fé, te transforma em alguém que não ora mais por sobrevivência, mas que declara vitória antes mesmo de ver o resultado. Esse milagre redefine sua história, não pelo que você recebeu, mas pelo que você entendeu, que o poder de Deus dentro de você é maior do que qualquer tempestade fora de você. Muito mais abundantemente é uma promessa que te convida a parar de se conformar, que te desafia a pedir com a mesma intensidade da sua dor, mas com a certeza de que seu Deus é ainda maior que ela. Porque sua capacidade de receber não depende da sua necessidade, e sim da sua fé. Você precisa se atrever a sonhar grande, a orar grande, a esperar grande. Sua mente humana vai querer te limitar. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar de que o Deus que vive em você foi quem criou o universo com uma só palavra. Ele pode mudar sua situação com uma única decisão. E é justamente nos momentos mais escuros que o milagre mais brilhante se manifesta. Quando você chegou ao limite, quando ficou sem forças, quando não vê saída, é aí que ele aparece. Não para apenas te ajudar a sair, mas para mudar sua vida para sempre, porque há milagres que curam uma ferida, mas há milagres que trocam sua pele inteira, há milagres que te libertam de uma estação, mas outros que te lançam a um destino completamente novo. Há respostas que resolvem um problema, mas há revelações que te tornam imune a qualquer problema futuro. E esse é o verdadeiro milagre, quando você entende que nunca mais precisará temer, porque agora sabe que dentro de você habita aquele que pode tudo. Então hoje, ore com fé absoluta. Não peça apenas pelo necessário, peça pelo sobrenatural. Não ore a partir da escassez, ore a partir da identidade. Porque o milagre que vai mudar sua vida já começou a ser gerado no momento em que você decidiu crer sem limites. E prepare-se. Porque quando ele se manifestar, você não vai apenas dizer, Deus respondeu. Você vai dizer, Deus me superou. E isso muda tudo para sempre. Agora você sabe, não está esperando um milagre, está caminhando em direção à sua manifestação. Cada palavra que saiu da sua boca, em fé absoluta, cada clamor nascido do profundo da sua alma, não se perdeu. Foi recolhido, registrado e ativado no céu. Porque quando você ora alinhado com o coração de Deus, já não duvida se ele vai responder, apenas se prepara para receber. O poder que transforma o impossível já foi liberado. A fé que você plantou está germinando no invisível.
A porta que parecia fechada já está aberta. Não volte à vida de antes. Não ore mais como quem espera permissão para ser ouvido. Ore como filho, como herdeiro, como quem conhece a autoridade do nome de Jesus. E quando parecer que nada está mudando, lembre-se de que o eterno não se move por aparências, mas por convicção. Porque o milagre que muda tudo para sempre não começa do lado de fora. Começa dentro de você, quando você crê sem ver, quando fala sem duvidar, quando ora sem cessar. Então agora, mais uma vez, diga com firmeza, como uma declaração que selará esta mensagem no profundo da sua alma: minha fé permanece firme, minha oração abre os céus, e o que Deus prometeu, eu verei cumprido com meus próprios olhos. Não se esqueça, o que você liberou com a sua voz, Deus cumprirá com sua mão. Creia, caminhe e viva como quem já recebeu, porque no céu tudo já está preparado para você.